Oi, pessoal, então eu vou para a última parte da aula desta quinta, dia 8, que está sendo excepcionalmente gravada. E lembrando aqui que eu vou deixar esse link aqui na descrição, é o guia de estudo para a prova 1. Então aqui tem tudo que vocês precisam utilizar para estudar para essa prova 1, que vai ser provavelmente, olha, se hoje é dia 8, 15, 22, provavelmente dia 22 de julho. Então, semântica, veja, a gente já viu como escrever uma valoração para um conjunto de átomos, atribuir uma valoração à fórmula. A última coisa, tudo isso aqui, né, no vídeo passado. Ah, não, tem algumas coisas adicionais que a gente não viu aqui. Né? Eu acho que eu vou me concentrar então nesses 3 últimos pontos. Então, a gente terminou verificando se duas fórmulas são logicamente equivalentes. Isso é interessante, mas não é ainda isso aqui, que eu cheguei a falar um pouco, só tenho que consertar aqui a questão da minha caneta, o A com 2, 32, eu acho que agora vai, joia. Então eu estou aqui, então pensem só no seguinte, então não é isto, deixa eu tirar isso daqui, é isto aqui. Verificar se uma fórmula usando um novo conectivo é consequência lógica de uma ou mais fórmulas usando um novo conectivo. Então vamos supor que eu vou definir um conectivo chamado esse aqui, é um quadradinho. Como é que eu defino esse quadradinho? A quadradinho B é definido. Eu acho que não é assim que a gente define, eu acho que é assim. É definido como sendo não A implica P. Então, o que eu estou dizendo é que as fórmulas que eu escrever desse jeito, elas vão ser traduzidas para isso aqui. Aí agora eu quero saber, será que A quadradinho B tem por consequência lógica B quadradinho B? Não sei, como é que eu vou saber? Ah, eu tenho que... eu não vou nem usar o A e o B, senão fica confuso, né? Vou usar aqui. Será que P quadradinho Q tem por consequência lógica Q quadradinho Q? Então, vamos fazer a tabela verdade. Em primeiro lugar, eu posso fazer, eu acho que ajuda para mim fazer a tabela verdade do não P implica... Não. Acho que eu vou nesse caso, a tabela eu vou fazer do A quadradinho B. Então, seria assim, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Vou colocar uma linha aqui para facilitar. Eu acho que ficou pior, né? É mais fácil quando eu tenho assim, ó. Não está muito bom, mas acho que dá para enxergar. Então, o que é esse conectivo? Como é que eu faço aqui? Acho que é assim. Ó, 0, 0. A quadradinho B é não A implica B. Opa, não A, quando A é 0, não A é 1 e o B é 0. 1 implica 0, a gente sabe que é 0. Olhando bem as outras situações, vai dar para ver que, ó, quando o B é 1, isso aqui é 1. Quando o A é 1, o não A é 0, 0 implica 0, é 1. Então, esta é a matriz desse novo conectivo que eu criei, quadradinho. Então, para fazer a tabela verdade disso aqui, eu só preciso de PQ, P quadradinho Q, Q quadradinho Q. Então, eu vou de novo aqui, deixa eu colocar as linhas novamente. É legal que dá para fazer bem direitinho aqui. Faltou uma, faltou uma. E aí eu posso terminar a tabela verdade aqui e ok, tive que interromper a gravação, mas já voltei, então eu estava explicando isso aqui, né? Eu falei sobre a matriz do conectivo, agora é só fazer a tabela verdade. Opa, aí eu tenho que desabilitar ali a linha.
0, 0, não, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Então eu já sei lá que quando... É só olhar aqui, né? O P bola Q vai ser 0, 1, 1, 1. Mas o Q bola Q é mais simples, né? Porque eu só preciso ver quando os dois são 0, ele é 0. Quando os dois são 1, ele é 1. 0, 1. E aí, a gente volta na questão da tabela, da consequência lógica. Sempre que esse aqui é 1, esse aqui também é 1? Não. Veja, eu fui olhando, olhei a primeira linha, olhei a segunda, olhei a terceira, não é. Então, não é consequência lógica. Esse sequente aqui, né? A gente vai falar mais sobre sequente no próximo capítulo, mas eu já posso falar a ideia do sequente. Eu tenho as premissas, eu tenho a conclusão. Isso aqui lembra a ideia de um argumento. Então, joia. Consigo, vocês já sabem agora, verificar se uma fórmula usando um novo conectivo é consequência lógica de uma ou mais fórmulas usando um novo conectivo. Então, foi exatamente isso que a gente fez. Ó, tem aqui uma fórmula usando um novo conectivo, essa fórmula usando um novo conectivo, é isso que às vezes eu coloco em prova. Eu digo, ó, o conectivo é esse, está aqui o sequente, demonstrem se é consequência lógica. No caso, eu fiz o caso mais difícil, duas fórmulas aqui, uma fórmula aqui, mas podia ser só uma fórmula em cada lado. E, obviamente, eu não vou explicar, mas isso aqui também seria muito simples, porque eu acho que verificar a equivalência lógica é mais simples do que verificar a consequência lógica. Ah, e eu estou vendo aqui, ó, conectivos vistos anteriormente, não é? Anteriormentes. Cadê aqui? Então, verificar uma equivalência lógica é tranquilo. É só fazer a tabela verdade das duas formas. Vamos fazer para esse caso aqui. Tá, seria assim. P bola Q. Será que é logicamente equivalente a Q bola P? Eu acho que não é. Mas eu vou fazer lá o P bola Q. Que bola. É que eu geralmente uso bola, mas esse aqui é um quadradinho. P quadradinho, Q quadradinho. Então tenho que ter 4 linhas. Porque eu tenho 2 átomos. E aí, desmarco aqui. 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Só olhar aqui que eu vejo que é 0, 1, 1, 1 para o primeiro. E o segundo vai me dar um pouquinho mais de trabalho porque é meio invertido, né? Mas ele só é 0 quando os dois são zeros. Então, no caso do Q bola Q, ele é 0. Quando os dois são zeros, ele é um dos casos nos outros casos. E, de fato, é consequência lógica. Desculpa. É mais fácil eu dizer assim. São logicamente equivalentes. Essas duas fórmulas aqui, P bola Q e Q bola P. Então, com isso eu termino o verificar. Ok. E a última parte deste capítulo, desse estudo, é descrever a importância de verificar se uma fórmula é consequência lógica de um conjunto de fórmulas. Na verdade, é isso aqui. O que eu vou falar aqui é um pouco mais do que o que tem, mas eu sugiro que vocês leiam o livro, né? Essa parte aqui. Cadê? Oh, não é isso, não. É essa parte aqui, Desafios da Lógica Clássica Proposicional. Mas o que eu estava querendo dizer com esse item aqui é mais essa questão aqui, que quando você verifica se uma fórmula é consequência lógica de um conjunto de fórmulas, você pode ver desse jeito. Isso aqui é uma base de conhecimento, é uma série de informações que você tem sobre alguma coisa. E o que você quer saber, usando na consequência lógica, é se a partir dessa base de informações eu posso, logicamente, sem precisar acrescentar nenhuma informação adicional, concluir isso aqui. Então, isso é
uma coisa que pode ser bem interessante, por exemplo, na ciência. Você tem um conjunto de fatos, você quer saber, será que a partir desse conjunto de fatos eu posso concluir esse outro fato aqui? Lá no jogo, será que a partir de todas essas informações que eu tenho sobre a minha situação atual no jogo, eu posso concluir essa outra informação sobre o meu jogador? Então isso é a ideia mais geral. Mais especificamente aqui sobre a parte dos desafios da lógica proposicional, então algumas coisas que ele fala aqui. Então, em primeiro lugar, quando você tem uma fórmula assim, por exemplo, PI não Q implica R ou não S. Imagina que você tem uma fórmula assim e você quer saber, essa fórmula é satisfazível? Quer dizer, existe uma valoração que satisfaz essa fórmula? Vocês já sabem como responder isso aí. Vou fazer uma tabela verdade. Só que aí a tabela verdade para essa fórmula aqui vai ter 1, 2, 3, 4, 2 elevado a 4, que é 16 linhas. E eu vou fazer ela. Se eu encontrar alguma linha em que essa fórmula dessa seja verdadeira, eu vou dizer que a fórmula é satisfazível. Se eu não encontrar, se eu faço as 16 linhas e não encontro, eu digo que ela não é satisfazível. Então, para uma fórmula qualquer, uma resposta simples como sim ou não, se eu for usar o método da tabela verdade, eu vou ter que colocar sempre vou ter que fazer uma tabela verdade. Talvez eu tenha, no pior caso, né, que fazer uma tabela verdade com um número exponencial de linhas. O que, como eu já falei anteriormente, dá trabalho para o computador. Mas a questão é, isso é para eu achar, mas vamos supor que eu queira testar. Aí eu tenho uma valoração já que é assim, V de P igual a 1, V de Q igual a 0, V de R igual a 0 e V de S igual a 0. Chutei essa valoração aqui. Aí eu vou lá, aplico, opa! Eu vi que essa valoração aqui faz a minha fórmula, que eu vou chamar de F, seja 0. Pronto, já tenho a resposta. Não é satisfazível. Não, desculpa, é o contrário. Eu acabei fazendo o oposto do que eu deveria ter feito. Mas isso foi um bom exemplo. Deixa eu apagar aqui. Na verdade, o que eu quero saber é se é satisfazível. Então, porque para eu achar que ela é satisfazível, bastaria eu colocar aqui 1, 0. Na verdade, aqui, olha, se eu colocar aqui 0, 1, 1, 1, eu já sei que ela é satisfazível. Por quê? Porque se o P é 0, P e não Q, não importa o valor de Q, é 0. 0 implica qualquer coisa, é 1. Então, essa valoração aqui me permite responder que a fórmula é satisfazível. Então, veja, se eu quiser, para uma fórmula qualquer, verificar se ela é satisfazível, talvez eu tenha que fazer a tabela verdade toda. Mas se eu já tenho uma valoração e quero testar se essa valoração satisfaz uma fórmula, é relativamente simples. Então, eu estou explicando muito informalmente um conceito que vocês vão ver melhor, eu acho que na disciplina de estruturas de dados 2. Então, esse problema que a gente viu aqui, que é o problema da satisfazibilidade, será que essa fórmula é satisfazível? Então, esse é o problema da satisfazibilidade. Ele foi o primeiro problema da classe dos problemas NP completos, e onde o NP quer dizer não determinísticos polinomialmente completos. Então, hoje 2021, 6 de julho de 2021, não existe nenhuma solução eficiente conhecida para problemas NP completos. Pode ser que amanhã tenha, mas hoje ninguém conseguiu demonstrar que tem uma solução eficiente. E na computação, as soluções eficientes geralmente são polinomiais. Então, o problema SAT é apenas um desses problemas. Essa classe de problemas é muito grande, tem muitos problemas interessantes que são NP completos. E aí ele fala aqui, quase em todas as áreas da computação tem algum problema de NP completo. Otimização de recursos, criptografia, segurança de redes, inteligência artificial, demais, especificação de sistemas, aprendizado computacional, visão computacional. Então,
Aqui ele explica de onde vem o nome NP completo, que é a questão do chute, né? No exemplo que eu mostrei para vocês, eu acabei dizendo, vou dar um chute aqui. Foi pensando nisso. Que quando você dá um chute numa valoração, você pode, quem sabe, com sorte, encontrar uma valoração que satisfaça uma fórmula. E para outros problemas NP completos, o chute, obviamente, não vai ser uma valoração, mas vai ser algo parecido. E uma característica muito interessante desses problemas NP completos é que, se eu encontrar uma solução eficiente para um problema NP completo, eu acabo encontrando para todos os problemas NP completos. Então isso aqui é uma coisa mais chatinha de explicar aqui em pouco tempo, e eu acho que não é interessante que vocês aprendam isso já no primeiro período. Quer dizer, se vocês quiserem aprender, eu sugiro materiais, só me mandem uma mensagem, mas não precisa, certo? Vocês vão ver aos poucos questão de complexidade, vocês vão ver lá em estruturas de dados 2, complexidade polinomial, complexidade exponencial e provavelmente até mais coisas. E vocês vão ter uma disciplina de teoria da computação também, que provavelmente vai falar um pouco sobre isso. O que eu quero deixar claro aqui para finalizar esse assunto é somente que o problema da satisfazibilidade tem um papel importante nessa área. E que, primeira coisa, uma coisa que vocês vão ver na disciplina de teoria da computação, nem todo problema dá para ser resolvido por um computador. Tem coisas que você olha, é impossível escrever um programa que resolva esse problema. Segundo lugar, tem alguns problemas que o computador consegue resolver, mas o algoritmo é tão ineficiente que não vale a pena, não dá para resolver de uma forma legal. Mas aí também tem a situação, não dá para resolver da forma perfeita, mas dá para aproximar, dá para chegar perto. E aí tem outros trabalhos em relação a isso. Então, tudo isso está dentro desse contexto aí de teoria da computação, complexidade de algoritmos. Aqui ele fala também aqui dos problemas CoNP completos. No caso aqui, olha, se eu falei do problema da satisfazibilidade, veja, aqui geralmente a gente estava olhando consequência lógica, ver se uma fórmula é válida, mas aqui, olha, determinar se uma fórmula é válida é um problema complementar da definição da satisfatibilidade. Então a gente olhou aqui, nessa figura aqui, uma coisa até mais simples, que é somente, será que essa fórmula é satisfazível? É mais simples do que verificar. Aparentemente é mais simples do que verificar se uma fórmula é válida ou não. Eu nem tenho certeza se dá para dizer que é mais simples, não. Até porque ele está dizendo que pertence à classe dos problemas NP completos. Talvez amanhã chegue alguma demonstração de igual. Não é mais simples, não. Mas para mim, me parece mais simples verificar se uma fórmula é satisfazível do que verificar se uma fórmula é válida. Então, olha, estes outros problemas de teoria da complexidade computacional permanecem desafios em aberto que nasceram na lógica proposicional clássica. Então, esse é o ponto interessante, são desafios. Inclusive, acho que tem um prêmio de $1 milhão para quem demonstrar alguma coisa sobre o famoso... É o problema P igual a NP. Então, se você demonstrar ou que P igual a NP, ou que P diferente de NP, você vai lá no Clay Institute e diz, olha, provei, quero ganhar $1 milhão. Não acho que isso seja uma motivação para nenhum cientista. Teve um cientista, que são vários problemas que o Clay Institute diz que valem $1 milhão. Teve um desses problemas que um cientista, eu acho que é a hipótese de Riemann, um cientista resolveu e disse, eu não quero $1 milhão, não. Ele fez pelo prazer de resolver um problema intelectualmente difícil e entrar na história. Os conectivos da lógica clássica proposicional são chamados conectivos booleanos. Aqui, sim, pronto, desculpa, terminei isso aqui, agora eu vou falar um pouco sobre isso aqui. Então aqui ele vai contar um pouquinho da história que eu acabei falando ao longo das aulas. Então tem o George Boole, que é por isso que a gente usa o termo booleano nas linguagens de programação, o Augustus De Morgan, que criou as leis de De Morgan. Aqui ele está falando da história, do início da lógica proposicional
moderna, com o livro de Russell e Whitehead, que fala de Aristóteles. A gente acabou não vendo, mas tem alguns professores de lógica que gostam de mostrar os silogismos de Aristóteles. Vocês podem procurar no YouTube, por exemplo, o material, não nem precisa ser o YouTube. O método das tabelas verdade, isso aqui eu nem lembrava mais. O método das tabelas verdade, em sua forma seminal, quer dizer, na sua origem, pode ser encontrado nos trabalhos de fundamentos da matemática de Gottlob Frege e Charles Peirce na década de 1880. Na forma como nós o conhecemos, este método foi formulado por Emil Post e Ludwig Wittgenstein. Aqui. Não, eu não marquei aqui o Wittgenstein. Este último utilizou o método em sua obra Tractatus Lógico-Filosóficos no estudo de funções verdade, e em 2004, devido à grande influência deste trabalho, o uso da tabela verdade se espalhou. Que estranho, isso está errado. Em 2004, na verdade, o uso da tabela verdade eu acho que é mais antigo que 2004, que eu sei que eu fiz graduação antes disso. A lógica proposicional voltou a atrair grande interesse com o início da construção de computadores. Então veja, a lógica proposicional, lógica, era uma coisa dos filósofos, depois dos matemáticos, e passou a ser interessante novamente quando, lá pela década de 40, 50, né, começaram a ser construídos computadores. 40, 50, 60, construção de computadores e circuitos eletrônicos de chaveamento na década de 60. Pouco tempo depois começou a desenvolver a teoria da complexidade computacional. E aí, em 1971, o Cook criou a classe, ele definiu a classe de problemas NP completos, quer dizer, ele definiu as propriedades matemáticas que caracterizam os problemas computacionais que dizem que o problema é NP completo. E aí ele foi estudar justamente a complexidade de métodos de provas de teorema, que a gente vai ver no próximo capítulo. Ele fala, nem tudo que está no próximo capítulo a gente vai ver, mas a gente vai ver algumas coisas. E tem esse livro aqui famoso, eu já vi esse livro aqui pessoalmente, digamos assim, na Unicamp, na biblioteca da Unicamp. É um livro de Gary Johnson, que ele lista vários problemas NP completos. Mas hoje em dia, online, você vai encontrar muito mais do que você encontra nesse livro aqui. E a relação entre problemas NP completos e co-NP completos foi estudada por esse autor aqui, Cook and Hackhoe. E diversas outras classes de complexidade também são descritas no livro de Gary Johnson, bem como problemas em aberto. Então essa área, eu não consigo acompanhar a literatura nessa área, mas tem muita coisa, muitas classes, space completo. Tem pesquisadores até aqui em Curitiba que estudam isso. Se vocês quiserem depois fazer mestrado e doutorado nessa área, vocês têm um grupo aqui na UFPR. Deixa eu colocar aqui. Eu coloquei, enfim, não, eu digitei é na UFPR, no Departamento de Informática. Vocês podem entrar aqui em cursos, mestrado e doutorado. Não sei se eles têm aqui, ó, linhas de pesquisa. Não está aqui. Docente, seleção, solicitação, produção. Eu não tenho uma separação por grupos de pesquisa aqui. Mas eu lembro assim de cabeça alguns dos docentes, que agora vocês não estão vendo direito, mas o André é mais fácil eu abrir em outra janela. E que eu me lembre assim, que eu conheça, tem esses 3 que trabalham. Não, tem 4. Então, o professor André Vignati, ele trabalha com... no caso, ele trabalha com o papel da randomização em problemas computacionais no projeto de algoritmos. Mas aqui ele trabalha com computação teórica. O professor André Guedes, não sei se trabalha com isso. Está cortando, né? Aqui a imagem um pouco. Porque eu cortei por causa do turno. O professor Murilo, que já foi... já sei o que é que eu posso fazer aqui. O professor Murilo, que já foi professor aqui da UTFPR mesmo. E a professora Marina, que é professora da UTFPR, mas orienta lá no mestrado e doutorado em Ciência da Computação da UTFPR. Então, com isso, a gente termina aqui o guia de estudo da prova 1. Eu acho que já dá para fazer a prova, como eu disse, fica lá para o dia 22 de julho.
Aqui tem os links para o texto, a estrutura de um argumento, algumas noções de lógica, argumento válido e correto, tem um áudio sobre argumentos aqui, os livros que vocês precisam ler, somente esse material aqui. O software eu já falei para vocês, tem um vídeo na playlist, o gerador da tabela verdade, eu já mostrei para vocês, a implementação de... Isso aqui, eu acho que dá para cortar. Eu não estou mais fazendo isso aqui, mas se alguém quiser fazer, eu vou colocar aqui... como é que eu coloco aqui? Descartado. Eu diria que está descartado temporariamente. Se a gente tivesse no laboratório, talvez a gente fizesse isso aqui, mas não. O gerador de tabela verdade, o Wolfram Alpha. Eu não mostrei o Wolfram Alpha. Os vídeos na playlist eu mostrei para vocês, né? Inclusive eu vou colocar esse aqui provavelmente lá. Exercícios e provas anteriores está aqui em materiais. Questões de lógica também, olha, tem aqui algumas questões que vocês podem responder sobre esse assunto da prova 1, vocês podem se treinar, não tem as respostas, talvez eu faça alguma coisa com Kahoot ou coisa parecida para vocês responderem isso aqui. O problema é esse aqui tem algumas coisas que não usa a implementação em Elixir, mas aqui está o material do Google Drive que eu deixei para vocês, aqui estão os slides, aqui está a playlist, depois eu vou colocar lá, aqui está o Wolfram Alpha. Legal, eu já deixei um link que mostra como o Wolfram Alpha, se você coloca uma fórmula com a sintaxe bem específica, ele faz a tabela verdade para você, te dá outras coisas adicionais, como forma normal, aqui ele desenha um circuitinho lógico para você, um diagrama de Venn, faz até um autômato celular, ele diz a densidade de verdade. Então, o que eu acho legal do Wolfram Alpha é isso, ele te dá um monte de coisas adicionais além da tabela verdade. É divertido. E é isso. Então, nos vemos na próxima semana, no dia 15 de julho, numa aula síncrona. Qualquer dúvida, estou lá no Discord.